Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estamos unidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acredito que todos vieram na última aula? Não? Então vou retomar um pouquinho daquilo que nós refletimos no livro do Êxodo. Então nós quase concluímos o livro, a gente só vai fazer uma reflexão acerca daquilo que o livro do Êxodo vai descrever sobre o santuário. Então, nós fizemos uma grande divisão daquilo que é o livro do Êxodo. Primeira parte do livro vai descrever o quê? A saída do povo do Egito. A saída do povo da escravidão. Então, nós refletimos sobre essa saída do povo. Uma saída que para nós, muitas vezes nós temos uma compreensão de que esse povo, até por uma visão ideológica, que a gente vê às vezes em alguns autores, que existia uma grande opressão, embora eram feitos escravos. E se eram escravos, portanto, existia uma opressão. Mas, por outro lado, existia uma acomodação daquele povo. Então, o povo estava acomodado dentro daquilo que era uma situação negativa da vida deles. Primeiro, porque feito escravos, ninguém vive aquilo que está colocado como dignidade humana. Segundo, Deus tinha feito uma promessa daquele povo, uma promessa de descendência e terra. E eles estavam aonde? Estavam numa terra que não era deles e, portanto, não estavam criando a descendência para o povo de Israel. Estavam criando uma civilização dos egípcios, não, portanto, uma civilização dos hebreus, o povo de Israel, do povo que era prometido já dentre os patriarcas. Portanto, aqui no início a gente já tem um processo de continuidade, de Gênesis para o Êxodo. Gênesis ele vai falar do quê? Da história dos patriarcas. Anteriormente da história da origem, a origem humana, a origem das coisas, e depois a origem dos antecedentes, principalmente dos patriarcas. Então nós refletimos essa relação dos patriarcas e depois em Êxodo nós damos continuidade pela essa perspectiva desta herança dada por Deus. Portanto, surge para nós um grande profeta. Não há maior profeta na Bíblia do que o profeta Moisés e o profeta Elias. São os chamados profetas maiores, entre outros profetas também considerados maiores. O maior entre eles, para os judeus, é Moisés. Se perguntar para um judeu qual é o maior dos profetas, para ele vai dizer que é Moisés e Elias. É os dois grandes profetas. Por quê? Moisés, para os judeus, ele vai escrever todo o Pentateuco, que para eles é os livros principais para a fé judaica. Por quê? O Pentateuco, ele traz a origem daquele povo, os antecedentes, a celebração, os dias do ano, como celebrar, a vivência da lei, o decálogo, entre outras prescrições que não estão somente dentro de uma situação
que ela é religiosa, mas social. Portanto, o livro do Pentateuco é um livro para a vida do judeu. Para nós cristãos é preciso o quê? Incorporar segundo a nova aliança, senão ela fica, vamos dizer assim, deslocada. O Antigo Testamento deve iluminar aquilo que está posto dentro do Novo Testamento. Por isso é preciso ter esses dois olhares, né? Então, preciso fazer essa compreensão. Então, significa que nós, no livro do Êxodo, nós estamos refletindo uma caminhada de um povo, uma libertação para aquilo que era a promessa divina. Dentro desse itinerário, nós percebemos que não foi tão fácil assim esse trabalho de Moisés. Moisés teve muita dificuldade, primeiro, como já disse, o povo também não queria sair do Egito. E quando estava também no deserto, queriam voltar. Murmuraram segundo aquilo que estava colocado na promessa. Eles precisavam de sinais. Então, muitas vezes nós vivemos uma religião que nós também somos como o povo do Egito. Nós precisamos de sinais para acreditar. Então, quando nós temos uma perspectiva do próprio Cristo, também que realiza sinais e milagres, ele está fazendo o quê? Um resgate daquele povo que também é de cabeça dura, que precisa de sinais, de milagres para que possam crer. Então, melhor se nós acreditássemos sem mesmo ver ou precisar de sinais ou milagres. Moisés, ele é aquele que, diante do mandato de Deus, realiza muitos sinais para que o povo possa compreender a luz da fé e ir para essa terra prometida. Porém, mesmo assim, o povo anda dentro dessa situação da murmuração. Segundo aspecto, o faraó também, ele tem uma dificuldade para que ele possa liberar o seu povo. Ou melhor, o povo de Israel. Até mesmo porque existia ali mão de obra, né? Mão de obra escrava. E segundo, que era uma população, segundo alguns historiadores, muito grande. Há quem diga que a população desse povo que saiu do Egito é entre 600 mil até 3 milhões. Então, não se sabe, a gente não pode fazer um censo de quanto eram, mas alguns são mais otimistas com relação à população de Israel e dizem que saíram de lá 3 milhões de habitantes. É muito, né? É uma cidade aí, uma grande metrópole. Mas nós não sabemos. O certo é que esse povo saiu e que quando chegaram no Egito era um pouquinho mais de 70, né? Então 70 e depois, diante da descendência, se tornaram muitos. Então, nós refletimos também na última aula, antes de concluirmos, essa divisão tripartida do livro do Êxodo, para a gente entender o dinamismo dentro desse livro. No primeiro momento, nós temos uma libertação que ela é anunciada. No capítulo 1, nós temos ao capítulo 6, Moisés anuncia a partir da sua vocação. Primeiro, Moisés, ele recebe a vocação divina, nós temos a revelação do próprio Deus. Qual que é o momento dessa revelação? Recordam? Aquele momento em que Moisés recebe a sua vocação. A sarça ardente, é o momento que Moisés, a partir desse momento, vai receber a sua vocação e o próprio Deus envia ele para que tudo aquilo que ele disser possa ser em nome dele. Então, nós temos essa divisão que, embora a libertação ela é anunciada, nós temos também, no final, uma adoração que é anunciada. Então, libertação e adoração, elas estão juntas, né? Deus tira esse povo da escravidão para a adoração a esse Deus único. Então, o primeiro momento que nós temos a saída, segundo momento, nós temos uma adoração que ela é anunciada. Então, isso está no capítulo 24. Nós temos
uma libertação que ela é retardada, ela é deixada de lado. Por quê? O povo de Israel começa a murmurar, dentro desse processo, muitos começam a recordar, olha, pelo menos lá no Egito nós tínhamos a cebola, agora nós não temos nem um pãozinho para a gente comer. E aí os milagres que acontecem, as codornizes, o maná, entre outros sinais, para que o povo possa perseverar dentro do deserto. Também isso acontece dentro do itinerário quando nós temos o momento da santificação através da adoração. A adoração ela é retardada, deixada de lado também. Então esse processo também ele é vivido depois dessa saída do povo da escravidão. Então, libertação que é retardada e adoração também que é deixada de lado. No capítulo 32 a 34 nós vamos ver essa situação. Nós temos no final, ou melhor, no final do momento dessa libertação, nesse caminho, uma libertação que é realizada. Entre o capítulo 12 e o capítulo 16, nós temos o capítulo, se eu não me engano, 14, nós já lemos, o hino de vitória de Moisés. Então nós temos essa libertação que ela é realizada e ela é também celebrada. Então uma libertação que é celebrada pela pessoa de Moisés. Também nós temos a conclusão do livro do Êxodo também como uma adoração que ela é realizada. Então, a adoração primeiro, ela é anunciada, é um chamado para a adoração. Depois, há momentos do povo que essa adoração ela é deixada de lado pela idolatria, pelo pecado aos outros ídolos. E depois, há essa retomada, a essa adoração através do decálogo, das leis, da chamada de atenção do povo de Israel. Assim também como acontece na libertação, acontece nesse itinerário da adoração. Por que isso? Isso, se nós fizermos uma comparação com a vida humana, né? Aquele que se coloca no caminho da fé, o caminho da igreja, da comunidade, isso também aparece como um itinerário também da nossa vida. Ora, também nós recebemos esse anúncio desta adoração, ou seja, de contemplar esse Deus em nossa vida. Ora, nós deixamos de lado essa libertação, ela é retardada, vamos dizer assim, essa adoração também é deixada de lado pelos nossos pecados. Então, existe uma compreensão desse afastamento de Deus, quando nós nos afastamos desse Deus. Então, essa compreensão muito é vivido dentro do itinerário da fé, e depois também, dentro da nossa retomada, a realização também da adoração, dessa contemplação desse Deus em nossa vida. Então, o livro do Êxodo não fala nada além daquilo que nós também vivemos, aquilo que faz parte do nosso itinerário. Dentro daquele terceiro momento, que nós temos o momento da adoração e da santificação do povo de Deus após a saída da escravidão, nós temos um itinerário muito interessante que, a partir do momento da chegada desse povo, é pedido o quê? Primeiro, uma instrução sobre o santuário. Então, nós temos um primeiro momento, não um santuário construção, edificação, mas um santuário que ele não é fixo, né? Nós temos no primeiro momento a tenda, entre outros mecanismos, vamos dizer assim, de lugar da morada desse Deus. Então, no primeiro momento, a tenda porque o povo estava a caminho. E depois, uma tenda fixa para o povo de Israel, dentro de Israel. Então, as instruções que acontecem para a confecção dessa tenda. Depois, o povo precisa celebrar a sua fé. Por isso, é reservado o dia do sábado, para que esse povo possa manter esta fé e essa adoração. Então, como o povo vai anunciar, viver essa adoração dentro desse itinerário do dia do sábado?
Depois nós temos um outro momento em que nós temos mais algumas prescrições para o sábado. Agora, de modo litúrgico, vamos dizer assim. Se no primeiro momento há uma chamada de atenção para o dia do sábado em si, depois nós temos as prescrições para como viver esse sábado. E no outro momento, nós temos a execução das instruções sobre o santuário. Então, primeiro, a instrução sobre o santuário e depois a execução dessa obra. É como se fosse assim, olha, você precisa construir a sua casa. Para que você possa construir, você precisa de tijolo, cimento, cal, areia, vamos dizer assim. Assim está do capítulo 25 ao 31. Depois, no final, existe o como foi confeccionado tudo isso. Como foi feito e realizado todas essas coisas. Então, nós vamos ver como acontecem essas prescrições referente à construção a essa habitação que é o santuário. Olha só o que vai dizer. Faça-me um santuário e eu morarei entre eles. Em sua construção seguirás o modelo do santuário e dos utensílios que eu te mostrei. Então aqui existe uma prescrição de como construir esta tenda e o que nela vai conter. Então isso é muito importante. Por que no livro do Êxodo, logo esse momento da libertação, nós temos esse momento dessa construção? Porque nós estamos falando, lembra que a gente refletiu o contexto da construção do livro? Nós estamos falando numa época em que o povo precisava reconstruir o quê? O templo. O templo tinha sido destruído no primeiro momento. Então nós estamos num período aí entre o exílio e o pós-exílio, e eles precisariam reconstruir. Então eles precisavam de um manual. E a quem nós vamos recorrer esse manual? Moisés, o maior dos profetas. Então, se traz a tradição bíblica, se faz um retorno a essa compreensão para que eles pudessem reconstruir o templo segundo o molde da quem? Da tenda antiga. Da antiga tenda que era a antiga morada desse Deus. Toda a nossa liturgia cristã também, ela não pode ser vista longe dessa tradição judaica. Nós vamos ver questões como as vestes, como os utensílios, o incenso, entre outras coisas que estão intimamente relacionadas também a essa tradição do templo antigo. Então, nossa tradição, ela cristã, ela não é deixada de lado dessa tradição do Antigo Testamento e da tradição judaica. Então, tudo aquilo que nós vamos ver, eles têm, hoje, está intimamente relacionado àquilo que eles confeccionaram. Então, nós vamos ver essa sequência, a partir do capítulo 25, o que vai sendo pedido para construir. Primeiro, nós temos algo que é muito importante para o judeu, para a fé primeira, as leis. Então era preciso, naquele templo, que tivesse um lugar de destaque para as leis. E qual era esse utensílio? A arca. Então a arca, ela era o lugar, o espaço que as tábuas da lei estavam fundadas dentro desse momento. Então, primeiro lugar construído, a arca da aliança, ou seja, a arca das leis. Então, primeiro objeto construído foi a arca. E dentro dessa construção se colocavam detalhes de como deveria ser construído. Vamos lá ver, só para a gente exemplificar um pouquinho. Êxodo 25, 10 a 22. Olha só, se alguém quiser construir uma arca, a medida está aqui, tá bom? Embora em outro momento ela está de modo mais intenso aqui, né, na questão das medidas. Em outra tradição, ela tem
ela muda um pouquinho a questão da medida. Ela fala por centímetros e não por côvados. Mas quem conhece a questão da métrica aí vai conseguir fazer a arca. Farão uma arca de madeira de acácia. Então a madeira é essa, tá bom? Então não pode ser outra madeira. Seu comprimento será de 2,5 côvados, e sua largura de 1,5 côvado, e sua altura de 1,5 côvado. Tu a recobrirás de ouro puro por dentro, e farás por fora, em volta dela, uma bordadura de ouro. Fundirás para a arca 4 argolas de ouro, que porás nos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Farás 2 varais de madeira de acácia, revestido de ouro, que passarás nas argolas fixadas de um lado da arca, para se poder transportá-la. Uma vez que passados os varais das argolas, delas não se serão mais removidos. Porás na arca o testemunho que eu te der. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2,5 côvados, e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e de outro, fixando-os no modo de formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa, sobre o qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca, e porás dentro da arca um testemunho que eu te der. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que eu te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Então aqui nós temos as medidas da composição da arca da aliança. Então Moisés, ele recebe essa revelação sobre a construção. Quem está pedindo para construir? É Deus. Então Moisés, depois ele vai executar a obra. Aqui é um pedido, não é a construção ainda. Aqui é um pedido desta construção, que é a arca. Por que Deus mandou construir essa arca? Justamente para mostrar o valor de que tem a aliança. Aliança que são as leis. No Novo Testamento, essa arca não tem nenhum valor mais, nem simbólico. Por quê? Já não existe a antiga aliança. Nós temos a nova aliança, a nova lei. Quem é a nova lei? O próprio Cristo. Ele é o novo mandamento. Então, a arca em si, ela já deixa de existir. Porque nós temos, dentro da nossa tradição católica, a nova arca, que é Maria. Então, por isso, nós temos essa troca, né, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, da fé judaica, a Arca da Aliança, e a nova arca, que é Maria, que nos gera quem? A nova lei, que é o próprio Cristo. Então, por isso, nós temos, antes de qualquer outra construção, a arca. No Novo Testamento, antes da nova lei, nós temos o quê? A Arca da Aliança, que é Maria. Por isso, nós temos essa genealogia, esse anúncio de Maria pelo anjo, e aqui retoma também esta imagem do querubim, que protege a lei, assim como também os arcanjos dentro desse anúncio, dessa proteção à nova lei, que é Maria. Depois, nós temos a mesa, a confecção da mesa. Nós não vamos ler tudo, porque cada confecção tem uma medida, então vai sendo feita uma descrição de como fazer cada utensílio. Então, após a arca, a confecção da mesa dos pães. Então, o lugar do banquete, o lugar da celebração. Então, a arca, a mesa, o que é a mesa? Ainda não é a mesma coisa do que o altar. Para o judeu, o altar é o lugar do sacrifício. Fora esse altar do sacrifício, existe a mesa dos pães. Para o Novo Testamento, a mesa do sacrifício é a mesa dos pães, é um só sacrifício.
para os judeus ainda existiam essas divisões, né? Mesa do pão, mesa do sacrifício do cordeiro. Jesus toma ele como cordeiro, por isso ele se torna também o pão vivo que desceu do céu. Então ele toma essas duas imagens para ele. O candelabro, o que é o candelabro? Alguém aí? O que é o candelabro? O que é um candelabro? Isso, é o suporte das velas, né? Existe para os judeus o menorá. O menorá ele é um castiçal, vamos dizer assim, um candelabro com 7 velas, recordando até mesmo a perfeição de Deus. Então o candelabro é um sinal muito pertinente para os judeus. Depois, no Novo Testamento, nós temos um outro sinal desta chama, dessas 7 chamas que estão dentro desse Novo Testamento, os dons do Espírito. Então, no Antigo Testamento nós temos esse sinal dentro da igreja, que é o candelabro. No Novo Testamento, os dons do Espírito, manifestado agora na comunidade. Essa chama acesa dentro do povo de Deus. A habitação, o lugar de se colocar, né, os utensílios. O altar, então aqui nós temos essa distinção, né? A mesa é do pão, o altar é um outro lugar distinto. Então existia, na tenda, a gente vai ver o desenho depois, né, essa distinção da mesa e do altar. O átrio, o que é um átrio? Nós temos na igreja o lugar do átrio. O que é um átrio? Então, só para a gente compor, né? Nós temos aqui o espaço da igreja. Aqui o presbitério, né? O degrau, o altar. Aqui, como é chamado esse espaço que tem os bancos? A nave da igreja. A gente falou no outro curso, né? A gente fez uma compreensão do espaço. A nave da igreja. O átrio é o quê? A porta de entrada. O átrio da igreja. Então, é o lugar de entrada da tenda, que é um lugar importante. Então, a porta da igreja é um lugar importantíssimo. Ele é simbólico. Jesus se coloca como a porta. Ou seja, todos aqueles que entrarem por ele, esses serão salvos. Então, a porta é o lugar de acesso a uma outra realidade. Então, se a igreja, a tenda era a morada de Deus, o átrio é esse espaço que nós fazemos esse acesso a essa morada de Deus. Por isso que nas igrejas, principalmente as mais antigas, existe um grande espaço desse átrio. É preciso fazer essa distinção. Não, agora nós estamos entrando em um outro lugar. E para nós cristãos, é preciso ter esse senso, essa compreensão desse espaço. A igreja não é o lugar de fazer feira, de fazer... às vezes parece feira de peixe, né? A gente conversa tanto, né? E deixa de lado esse lugar do mistério, desse encontro com Deus. Deixamos de lado esse senso de que aquele lugar é a habitação de Deus. Tira as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. Então, essa compreensão que nasce desse lugar que é o átrio da igreja. E para também no Antigo Testamento, existe essa compreensão desta entrada, lugar da entrada. Depois, a lâmpada. A lâmpada fazia o quê? A indicação de que estava ali o próprio Deus. Então, se a lâmpada estava acesa, significava que existia ali a manifestação de Deus. Para nós, na igreja, nós também usamos a lâmpada, por exemplo, do sacrário. Ela é pertinente. Ela sempre fica acesa. Ela deve ficar acesa. Isso indica o quê? Existe lá o quê? O Santíssimo.
O Verbo encarnado está entre nós, ele se faz presença. Então, essa retomada desse olhar bíblico do Antigo Testamento que é permeada dentro da nossa identidade católica. Nós temos também, está um pouquinho ruim a imagem aí, né? As vestes, então a veste do sacerdote, que nos mostra que é preciso fazer uma distinção daquele que entra no templo. Nem todos poderiam entrar no lugar sagrado, no Santo dos Santos. Então existia uma classe sacerdotal que nasce dentro dessa construção do santuário. A consagração dos sacerdotes, então nós temos um momento em que esses eleitos de uma classe, eles são colocados para quê? Para a serviço daquele templo, daquele lugar. Então já existe a consagração dos sacerdotes. O altar do incenso, então existe um lugar específico para se queimar, vamos dizer assim, aquele perfume. O que significa o incenso dentro da nossa tradição católica e também dentro da visão bíblica? Quando nós vemos lá o turíbulo, aquele incenso, significa o quê? Significa que nós estamos fazendo uma prece a Deus, uma louvação, que tudo aquilo que nós oferecemos aqui na terra seja elevado ao próprio Deus, aos céus. Isso significa para nós, é aquilo que significa para nós o incenso. E por isso a construção do altar do incenso. É essa manifestação dessa ligação entre o céu e a terra. O ritual do resgate durante o incenso. Então, como incensar? Como realizar esse ritual? A bacia de bronze, então a bacia de purificação, os utensílios que são usados na celebração. Os artesãos do tabernáculo, então é descrito como esses artesãos faziam esses utensílios, sejam de metal, sejam de madeira, talhado. O próprio incenso, então o altar do incenso e a confecção do incenso. O óleo da unção, então como consagrar o sacerdote sem o óleo da unção? Então a confecção desse óleo. Então aqui nós temos uma descrição, vamos dizer assim, dessa primeira tenda, que aqui nós não temos ainda o templo de Salomão, aqui é a tenda de Moisés, vamos dizer assim. Então aqui está descrito a tenda de Moisés. O templo de Salomão, ele vai estar descrito de acordo com a tenda, porém acrescentando o quê? Uma visão litúrgica um pouquinho mais ampla, o lugar dos homens, o pátio das mulheres. Então existe uma descrição maior. Então, nunca pensem em ver como exemplo o templo de Salomão do Edir Macedo, não tem nada a ver. O templo de Salomão de Edir Macedo é um salão interno, não tem nada a ver porque deveria ter o Santo dos Santos, o átrio das mulheres, o pátio dos homens, deveria ter o altar do sacrifício, entre outros lugares, deveria ter. Então não vale a pena nem entrar lá, porque não descreve realmente o que é o templo de Salomão. E até mesmo a medida do templo, ele não observou, porque se fosse segundo a medida do templo de Salomão, seria muito menor do que ele construiu. Ele quis construir segundo a medida do rei Herodes, não dos templos de Salomão. Então o templo de Salomão ele foi reconstruído uma segunda vez, e ele construiu segundo essa reconstrução, justamente para mostrar para quê? Que ele é tão poderoso quanto, não Salomão, mas quanto Herodes. Herodes Magno, um grande imperador do Império Romano no tempo de Jesus. Então essas medidas que ele traz não é do templo antigo, que senão seria um templo muito menor do que aquilo que ele construiu. Então,
provavelmente ou não observou na Bíblia, ou não sabia, ou fez de propósito para dizer, olha, eu vou construir algo grandioso, né, dentro da cidade de São Paulo. Então aqui é a descrição que nós temos da tenda. O que era esse espaço dos Santos dos Santos? Era o lugar da Arca da Aliança. Somente aqueles que eram consagrados, ungidos com óleo, os sacerdotes, poderiam o quê? Mediar esse lugar da Arca da Aliança. Ainda mais, eram somente eles que poderiam carregar a Arca da Aliança. Então, eram eles que viviam esse serviço para o Santo dos Santos. Depois nós temos o lugar do sacrifício. Então, no primeiro momento, vocês vão ver agora, a partir do livro do Levítico e em outros livros, que vai se falar muito de sacrifício. Para nós é algo muito estranho, o sacrifício de animais, o sacrifício do cordeiro, sacrifício de bois. No tempo de Jesus, os próprios pais de Jesus levaram um animal em sacrifício. Qual era esse animal? Um par de rolinhas, um par de rolas. O animal, vamos dizer assim, mais barato para o sacrifício. Então era, vamos dizer assim, o sacrifício dos pobres. Quem era rico levava um cordeiro, levava um boi, levava um animal de classe, vamos dizer assim. Mas os pobrezinhos não, levavam aquilo que eles poderiam comprar no templo. Por isso Jesus, depois, quando ele cresceu, ficou grande, o que ele fez lá no templo? Né? Ele acabou com o comércio lá que existia na época. Por quê? Exploravam aqueles pobres para essa questão dos sacrifícios. Né? Então era algo que pesava na vida dos judeus. Então isso depois do tempo de Jesus, isso vai se acabando com relação ao sacrifício de animais. Então a partir, por volta... Quando o templo ele é destruído novamente, depois do tempo de Jesus, acaba-se o sacrifício. Se vivem somente a lei. Então o sacrifício é deixado de lado. Existe uma outra forma de viver esse sacrifício. E para nós, o sacrifício de um animal nunca é feito, porque nós temos o quê? O sacrifício vivo do próprio Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado. Então se entendia que era preciso ofertar um animal. Para quê? Para expiação, ou seja, para a remissão do quê? Do pecado. Então, o fato de levar aquele animal significa que eu estou fazendo o quê? Retirando aquilo que é de mim, ou aquilo que eu tenho, que possuo, aquilo que eu cacei, aquilo que eu tenho, para quê? Para que ele seja aceito por Deus em reparação ao meu erro. Então, isso não acontece mais porque... Quem vai reparar os nossos pecados é o próprio Cristo. Ele remiu os nossos pecados. Então, essa situação ela é mudada dentro dessa perspectiva da nova aliança. Então, aqui nós temos o santo lugar, o lugar do incenso, o lugar do sacrifício, o candelabro de ouro e a mesa dos pães, as bacias, o altar aqui para fora da tenda do holocausto. Né? Dentro da tenda não daria para fazer o sacrifício dos animais. Então se fazia no lugar, fora daquele lugar coberto, mais próximo da tenda. Então se tinha esse lugar também do holocausto, onde se matava aquele animal. Então o cordeiro, se partia no meio, aquele cordeiro, partindo aquele cordeiro, uma parte se retirava o sangue, untava aquele cordeiro de novo, se retirava as vísceras, untava ele com o sangue do cordeiro, fazia esse untar, e oferecia uma parte dele para o sacrifício, e uma pequena parte ficava para o sacerdote, então ficava para ele. Não era o cordeiro todo que era incensado, vamos dizer assim, era sacrificado. Então esse era o ritual que acontecia e que é descrito dentro do livro do Êxodo. Então aqui, vamos dizer assim, uma imagem, né? Uma reconstrução da tenda. Então
Não era um lugar fixo, portanto, ele era algo desmontável, né? Então se fazia aí algo como uma cabana. É uma cabana para que ao povo sair, ao sair do deserto, ou sair nesta peregrinação, eles pudessem ir celebrando a sua fé nesse itinerário até chegar em Israel e depois consolidar o templo, um lugar fixo. Muitos, depois na construção do templo, foram contra essa construção, porque até mesmo alguns profetas questionavam como nós podemos aprisionar um Deus, deixar um Deus exclusivamente a um lugar. Como isso pode acontecer? Então era uma discussão também entre os livros posteriores do livro do Pentateuco, esse questionamento. Alguma dúvida até aqui? Tem algumas traduções, se não me engano, de Jerusalém, vai falar de centímetros, 50 centímetros, isso. Essa tem? Como que está na CNBB, quando fala da arca? A Nelly vai falar a medida, vamos dizer assim, a nossa medida, né? Farás uma arca de madeira de acácia com 125 centímetros de comprimento, por 105 de largura e 75 de altura. Vestirás de ouro puro, depois vem. Aqui as medidas são aqui. Eu não saberia fazer essa troca, né, dos côvados por centímetro, mas existe em algumas Bíblias, não sei se da CNBB, existe lá uma comparação, né, das medidas dentro da Bíblia. Isso você encontra também na internet, você acha essa unidade de medida dentro da Bíblia, muito interessante. O altar, por exemplo, do incenso, ele é 50 centímetros por 50, muito menor do que muitos arcas da aliança que constrói para ir, algumas coisas gigantes, né? Então está fora dessa métrica bíblica, né? Até mesmo, por exemplo, você pega da Canção Nova, muito maior do que esse que está construído, né? Mas porque para eles existe uma outra compreensão. Então, colocam-se o Santíssimo Sacramento, coloca a palavra porque ali não existe mais essa ligação do Novo Testamento, mas está, vamos dizer assim, fora da medida, né? Se fizesse algo comparado àquilo que era da época. Então, fechando um pouquinho, fechando, né, esse livro do Êxodo, que nós não conseguiríamos articular, né, todos esses detalhes de cada coisa, porque seria aí uma extensão muito grande do livro. Então, o que esse livro pode nos ensinar? O que esse livro consegue nos ensinar a partir daquilo que a gente refletiu? A partir daquilo que nós vimos no livro, na aula anterior. Eu gostaria de colocar algumas questões, né? Primeiro, a questão do ouvir a palavra. Ouvir a palavra dada pelo próprio Deus. Então, as consequências de não ouvir a palavra de Deus não é simplesmente, como alguns pensam, uma punição de Deus, mas consequência daquilo que não foi feito. Então, o livro do Êxodo já começa a trabalhar essa perspectiva. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro mandamento, vamos dizer assim. Embora depois, agora, o livro do Levítico e entre outros livros, nós vamos encarar mais fortemente essa questão do decálogo, embora ele está também dentro do livro que nós ouvimos. Ouvir a palavra de Deus, ou seja, ouvir a voz de Deus que fala. E através de quem Deus estava falando? Através de um profeta. Esse profeta, para que ele pudesse ser compreendido,
ele realiza o quê? Esses sinais. Os sinais no deserto, antes do deserto, com as manifestações, por exemplo, das pragas, que não é por ele, mas pela intervenção divina. Tudo isso vai acontecendo no povo, para o povo de Deus. Nós tivemos lá as 10 pragas do Egito. Recordam a última praga? A última praga é a morte dos primogênitos, justamente para cessar o império egípcio. Então, morrer um primogênito é esgotar toda aquela classe, aquela dinastia. Por isso, se romper com aquilo que era colocado como o reinado dos egípcios. Então, ouvir a voz de Deus. Depois, diante desse chamado, render essa adoração a Deus. Se colocar nessa presença de Deus. Então, colocar na presença de Deus é um chamado dentro dessa perspectiva, até mesmo no deserto. Então, no deserto também somos convidados a ser fiéis a essas promessas divinas e nessa fidelidade se colocar, sabendo que Deus caminha conosco. Se pudéssemos ter uma grande compreensão do livro do Êxodo, nós temos uma compreensão que nós temos um Deus que não está distante. Isso nós já ouvimos já antes desse momento da sarça ardente. Eu vi, ouvi, desci para libertar esse povo de Israel. Estou contigo. Ou seja, nós não temos um Deus distante de cada um de nós. Nós temos um Deus próximo que caminha em qualquer situação, até mesmo no momento do deserto. Então, essa compreensão também que o livro do Êxodo tem a nos ensinar. Para nós, se fizermos uma comparação entre o Êxodo e aquilo que Jesus vem a nos ensinar depois, Jesus vai extrair situações do Êxodo para a sua vivência? Vai, muitas coisas. Primeiro, ele vai ensinar sobre a nova lei. A nova lei que é o amor. Dentro dessa perspectiva, ouvir esses mandamentos e essa lei. Também, a saída do povo da escravidão, ela acontece em Cristo. Dentro desse itinerário da paixão, morte e ressurreição. Não há como sair da escravidão sem fazermos a experiência do próprio Cristo, que passa pela sua paixão, morte e ressurreição. Por isso ele vai dizer, olha, quem quer me seguir, tome também sua cruz. Renuncie a si mesmo e siga. Então, assim como o povo do Egito, da escravidão, teve que fazer a sua renúncia de si mesmo, para que pudesse se garantir uma descendência, para que eles pudessem chegar a uma terra que corre leite e mel, eles também precisaram renunciar. Assim também os discípulos de Jesus. Somos convidados a fazer essa experiência desse êxodo, essa saída de si mesmo. Então, sem a saída de si mesmo, não é possível o quê? Viver o discipulado de Cristo. Então, essa é a perspectiva que Jesus traz para cada um de nós nesse novo êxodo, essa nova saída que cada um de nós temos que fazer dentro desse itinerário. Então, Êxodo tem muito a nos ensinar. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar? E aí, gente? Querem perguntar algo do Êxodo ainda? Tá tranquilo? Depois, quem não participou da última aula, né, depois dá uma olhada nos textos, né? Porque se nós pensarmos nessa ligação, agora, nós temos um itinerário muito interessante dentro dessa perspectiva do Pentateuco. Então, no primeiro momento, então recapitulando, Gênesis vai mostrar o quê? Qual é o fio condutor do livro do Gênesis? Qual é a mensagem do livro do Gênesis? O relato do quê? Da criação,
Criação do quê? Primeiro, a primeira criação de Deus. A origem do quê? Qual é a primeira origem? Qual é a primeira criação de Deus? Está lá, gente. O que Deus criou por primeiro? O céu, a terra. Então, a criação do quê? Do mundo. Olha lá, hein? Criação do homem, da humanidade, das coisas, né? As outras coisas estão relacionadas ao mundo. E também, Gênesis vai falar da origem do quê? Dos nossos antecedentes, da descendência de Israel. Então, a partir daí, os patriarcas. Existe uma promessa aos patriarcas, uma promessa de uma descendência de uma terra para que eles pudessem viver essa fé nesse único Deus. Essa promessa também ela é feita a cada um de nós. Deus fez uma promessa a cada um de nós, agora pelo seu Filho Jesus. Então, nós somos convidados o quê? Pela fé, render adoração a esse único Deus. Então, nós temos os patriarcas que vão trazer essa vida de conjugação dessa fidelidade a esse Deus. Depois, a partir da experiência de José, nós temos o quê? Uma relação de fidelidade e infidelidade. Infidelidade dos irmãos que o fazem o quê? Escravo. E diante da escravidão nós temos José que vai para onde? Para o Egito. E de lá, mesmo assim, dentro desta escravidão, e depois ele sai dessa escravidão, se torna um membro dentro do reinado do Egito, né, dentro da casa do faraó, nós temos nessa perspectiva um povo que é convidado a partir do momento que nascem algumas gerações por Moisés a sair da escravidão do Egito. Então, Gênesis, origem do mundo das coisas. Êxodo, a saída do povo para a execução dessas promessas divinas. Aqui foi dada a promessa, a partir da origem das coisas. Em Êxodo, como o povo de Deus vai executar essas promessas divinas. E agora, nós vamos entrar no livro do Levítico, que vai mostrar o quê? A forma de organização desta fidelidade a esse Deus. Então, esses 3 livros e os 5 livros estão permeados por uma centralidade. Fidelidade. Fidelidade a quem? A esse Deus único. Não há outro Deus. E como viver essa fidelidade a Deus? Agora nós vamos ver como viver essa fidelidade de um modo que a sua vida não esteja desligada da fé. Não esteja desligada de qualquer outro momento. O livro do Levítico que nós vamos ouvir e vamos refletir, ele vai mostrar que a nossa vida, a vida do povo de Deus, é uma vida que em nenhum momento deve estar desligada da religião. Até mesmo as posturas com relação às atitudes da sociedade, a organização da sociedade, a organização da cidade, a organização das leis, em qualquer circunstância, ela está ligada à religião. Então, a partir desse momento, se traz essa compreensão daquilo que é a organização desta conduta do povo de Deus. Então aqui começa essa compreensão que o povo saindo do Egito é convidado a ter uma boa conduta. Essa conduta se chama lei de santidade. Então nós vamos falar desse caminho, dessa compreensão de santidade que passa nessa visão bíblica.
ainda, quando nós falamos de santidade dentro do Antigo Testamento, ela não tem uma ligação com aquilo que nós temos o conceito de santidade hoje. Porém, nós vamos refletir a partir daquilo que está dentro do Antigo Testamento. Por quê? A santidade está ligada somente a uma conduta, um jeito de realizar uma prescrição, uma norma, e, no entanto, para nós, a santidade é muito maior do que a execução de leis. Então, para nós, a santidade não passa somente pela lei. Lógico que quando nós falamos assim, eu preciso fazer um caminho de santidade, eu preciso passar por quê? Pelos mandamentos, pelas leis de Deus, mas não somente pela lei. Eu preciso passar pelo quê? Pelas virtudes. Eu preciso passar por quê também? Pela minha consciência. Porque não adianta eu falar assim, olha, eu tenho que seguir a lei. Eu tenho que encarar aquela lei como um caminho de felicidade para a minha vida. Então eu tenho que ter o quê? A lei como um auxílio, mas ela não pode ser o tudo. Eu tenho que colocar sobre aquela lei a consciência de que eu preciso viver ela para o meu bem viver na minha relação com Deus e com os outros. Porque muitas vezes as pessoas chegam e dizem assim, padre, olha, eu tenho que viver esse mandamento, então eu estou confessando porque eu tenho que viver esse mandamento segundo a lei de Deus. Quer dizer, ela vai confessar e depois ela vai retornar no mesmo pecado. Por quê? Ela está vivendo uma fé legalista, segundo a lei. Ela não descobriu ainda o que lhe causa, dentro da sua vida, esse exercício e essa virtude que pode ajudar ela a viver a santidade. Ela não descobriu ainda, na sua caminhada, o que pode trazer para ela a vivência daquela lei, daquele mandamento. Então, ela se esqueceu ainda daquilo que se chama para nós promessas. Se chama graça. No Novo Testamento é graça para nós. Viver os mandamentos de lei, da lei de Deus, é uma graça. Honrar pai e mãe é uma graça divina. Então, ela sobressai aquilo que está na lei. Então, existe uma consequência de não honrar ou de honrar os pais segundo aquilo que é a sabedoria divina, segundo aquilo que está conjugado para nós. Então, para nós, o que significa para nós esse livro do Levítico? Parece que se nós ouvirmos todo esse relato, ele foi escrito em um único lugar, no deserto do Sinai. O que é esse lugar? Ou melhor, no deserto não, no Monte Sinai. O Monte Sinai é o lugar da retirada da lei. Quando nós falarmos de montanha nas Escrituras, nós estamos falando de uma relação íntima de Deus com a humanidade. Todas as vezes que nós ouvimos alguém que subiu a montanha, nós temos a manifestação desta teofania de Deus, essa presença de Deus. Se acreditava que quanto mais alto eu subir, mais próximo eu estou do que? Desse Deus. Então, portanto, todas as vezes que alguém subir a montanha, nós estamos o quê? Nessa presença de Deus. Mas também quando nós tivermos nas Escrituras descida, nós estamos em um grau de uma relação com a humanidade. Quando Jesus, por exemplo, vai a Jericó, o texto faz questão de dizer que Jesus desceu a Jericó. Ou seja, ele foi em direção àquilo que é a humanidade. Então ele se rebaixa para ir ao encontro de alguém. Todas as vezes que nós encontrarmos no relato do Evangelho, principalmente descer, significa ir ao encontro. Se colocar na presença de. Então Jericó é uma cidade, por exemplo, de uma baixada, vamos dizer assim. Ou muitos dizem que Jericó não é uma cidade tão baixa. Então o fato de Jesus descer
significa justamente dele ir ao encontro. E foi ao encontro daquela pessoa. Isso significa esse conceito de descida. Então, esse livro do Levítico, ele está situado aonde? No Monte Sinai. O Monte Sinai era um lugar dessa manifestação de Deus, ainda muito um lugar de peregrinação, né, para o mundo dos judeus e mais ainda para os cristãos. Nesta montanha que está aí colocada, né, na imagem, estão conseguindo ver? Nesta montanha, alguém já foi para lá? No Monte Sinai? Também não fui, né, mas pelos relatos, né, há indício, se dizem que lá tem um mosteiro que funciona, está lá, esse mosteiro, o mosteiro de Santa Catarina, mosteiro de Santa Catarina de Alexandria, né, Santa Catarina, um mosteiro que funciona até hoje, está entre a montanha do Sinai. Então os cristãos têm uma predileção nesta montanha. E é um lugar, né, que ele é muito visitado porque é o lugar dessas primeiras promessas através da lei. Então é a partir desse momento, desse lugar, que se situa esse livro do Levítico. É que a partir daí, depois dessa saída do Sinai, o povo vai para onde? Para a terra de Israel. Então é preciso eles preparar o coração para a vivência dentro dessa terra que Deus tinha prometido. Interessante que nós temos, para entender um pouquinho o livro do Êxodo, nós temos essa saída do Êxodo, né? Esse final do Êxodo. Vamos ver como que vai terminar o livro do Êxodo. Então, vou ler aqui no capítulo 40, versículo 34. Então, o texto do livro do Êxodo, ele vai terminar com a glória. Então, é como se realmente consolidasse um final de um livro, uma história feliz, vamos dizer assim. Embora ainda Moisés está ainda, vamos dizer, a caminho, vamos dizer assim. Então, a nuvem, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda de reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, depois de construído, esta nuvem cobriu a tenda de reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O que significa essa nuvem? Todas as vezes que nós tivermos a imagem da nuvem, é essa manifestação do Espírito de Deus. Ou seja, esta mão de Deus que é consolidada. Então, as imagens do Espírito Santo, não planificada ainda no Antigo Testamento, é a mão de Deus, a nuvem, a sua sombra, a brisa suave, a brisa leve, entre outras manifestações que acontecem o quê? Dentro desse itinerário do Espírito Santo. Então, essa é a manifestação do Espírito no Antigo Testamento. Então, por isso que está aqui cobrindo o quê? O tabernáculo. Assim como também os discípulos estavam reunidos em um mesmo lugar, em uma assembleia, que acontecem com ele? Línguas de fogo descem sobre os apóstolos. Então, é essa presença do Espírito Santo na vida dos discípulos. Alguém quer perguntar? Não, vamos dizer assim, não é correto porque não é o sinal trinitário, né? Mas quando se fala brisa suave, brisa leve, subentende que é o Espírito Santo, mas você não precisa ficar trocando em nome do Pai, do Filho e da pomba, né? Quer dizer,
A pomba é o quê? Um sinal, uma imagem do Espírito Santo. Mas é uma imagem. Agora, quando você chama alguém, você a chama pelo nome, você não fica chamando o apelido. Quando é algo sério na sua vida, você não fica dizendo o seu apelido. Embora, às vezes, mesmo que o seu apelido não seja feio, não seja algo tão estranho, chamar sempre a pessoa pelo nome. Então, nós estamos fazendo aquele gesto em que? Em nome de quê? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a brisa leve ou a brisa suave, ou a nuvem, a sombra, é o quê? Uma imagem bíblica daquilo que é o Espírito Santo. Vamos dizer assim, o fato de trocar o Espírito Santo pela brisa suave não é um erro, vamos dizer assim, mas colocar dentro desse sinal trinitário essa troca significa que você está distorcendo, vamos dizer assim, de qualquer jeito, aquilo que é o nome da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então você está trocando a pessoa em si por a imagem daquilo. Entenderam? Deu para entender? Então não convém, né? Melhor a gente ficar criando essas situações. Embora talvez o padre, eu acho que ele queria dizer sobre justamente essa imagem, né? É um vídeo muito antigo, né, do padre Joãozinho, não é que ele trouxe como uma ofensa do Espírito Santo, isso é de 10 anos atrás, ninguém remexeu a essa imagem. Agora que trouxeram porque existia uma contraposição do padre Joãozinho com o Bernardo, né? Daí ele trouxe aquilo lá que, quando ele falou, ninguém se escandalizou, ninguém viu nada, né? Ele fez no programa Canção Nova, não teve nada de, vamos dizer assim, de manifestação na época. Mas ele trouxe à tona porque estava essa discussão. Mas, de qualquer jeito, né, é bom a gente não ficar chamando brisa leve. Vamos falar o Espírito Santo mesmo, a terceira pessoa da Trindade. Assim como também em relação à primeira pessoa, Deus Pai. Né, quando alguém fica dizendo, Deus é mãe, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, a imagem que nós temos, ela é patriarcal. Não é desmerecer a figura da mulher, a figura de mãe. Né? Deus é pai e mãe, isso é muito óbvio, porque Deus não se manifesta nessa individualidade. Então, a manifestação de Deus também se dá nesse olhar feminino, né? Nesse toque, porque Deus é tudo. Né? Deus não se manifesta somente naquilo que é próprio de uma figura machista ou feminista, né? Vamos dizer assim, no sentido do feminino. Então, nós chamamos o quê? Deus de pai. Agora não preciso ficar falando Deus pai e mãe, Deus é mãe, Deus mãe, né? Então são figuras que já subentende. Então quando a gente fala do Espírito Santo, nós já estamos falando dessa brisa suave, dessa sombra, desta nuvem, dessa efusão do Espírito, das manifestações do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja, quando fala sobre o Espírito Santo, se vocês pegarem lá, tem todas essas imagens. Está lá, brisa suave. É uma das manifestações, está no Catecismo. Não está distorcendo aquilo que é o Espírito Santo. Mas, na pessoa em si, preciso ter esse senso. Né? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Então, depois nós demos um início, né, no livro do Levítico, a gente na outra aula a gente vai discorrer sobre o livro. Alguém lembra do nome do livro do Levítico? Lembra que a gente falou dos nomes de cada um? O Gênesis, alguém recorda? Bereshit, que é no princípio, né? No princípio Deus criou, que está relacionado ao início de cada livro. Depois o Êxodo, nós temos o quê? Esses são os nomes, porque ele está falando do quê?
a partir da experiência dos patriarcas, está falando dessa saída desse povo da escravidão. Esses são os nomes. E depois Levítico. Ele o chamou, né? O chamou, Levítico. Depois a gente vai falar também dessa tribo de Levi, né? Só para a gente fazer essa ponte com o livro dos Levíticos, o livro dos chamados. Então, Levi dos chamados, né? Aqueles que foram chamados. Alguma questão dos livros passados, desse livro? Que a gente vai... Até aqui, tudo bem? Então, o lugar da escrita desse livro é o Monte Sinai, tá bom? Então, é a partir dele que esse livro vai ser consolidado. Vamos lá, então? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.